Saudações! Hoje nós teremos o primeiro aulão de Libras. Meu nome é Everton Carlos, assim é o meu sinal. Eu sou o quê? Eu sou professor de Libras, também sou estudante de mestrado na Universidade Federal de Alagoas, no espaço de Linguística. Vou mostrar para vocês a importância de conhecer profundamente o tema, onde o sinal é esse, alfabetização e letramento. Vou explicar o conceito de cada um, como ensinar crianças surdas. Então eu estou aqui como intérprete que vai me auxiliar no uso da interpretação para voz. Iniciando, eu vou colocar um pouco da história, como foi esse processo de alfabetização. Como iniciou essas leituras, essa escrita, oficialmente, como era a leitura. Não tinha um grande processo de leitura ainda. E aí, no século XV, também ainda não existia uma grande demanda com relação a materiais, a leitura e a escrita. Era um grupo ainda muito pequeno, aqueles que tinham, era mais erudito. O grupo era muito pequeno ainda, limitado-se muitas vezes à Igreja Católica, onde havia a leitura e a escrita. Não era ainda uma demanda muito grande. E aí isso aconteceu no século XV. Porque ali, a partir do século XV, começou o início da tecnologia e as impressões desses materiais. E aí, então, as pessoas começaram a ter mais acesso à leitura e à escrita. Mas ainda não tinha um grande número. Ainda era um público pequeno. Tudo num processo. Até que no século XVIII, isso começou a ser ampliado com a industrialização. Porque precisava que mais pessoas, trabalhando nesse contexto, pudessem ler e escrever. Como seria esse trabalho nos lugares, nas escolas? Como seria a organização do ensino para crianças na questão da leitura e escrita? Então a industrialização começou a aumentar e aí começou a ter mais leitura e escrita. Essa imagem aqui, nessa foto, ela mostra uma metodologia antiga, utilizada no aprendizado do ABC, da alfabetização. E aí onde o objetivo era o ensino, onde pudesse aprender a leitura, aprender a ler. Estava ali no início com a língua portuguesa. Então eu explico para vocês o que é a alfabetização. Qual o conceito? A alfabetização é um processo, uma ação, onde ensina-se a aprender, ler e escrever. A alfabetização tinha uma preocupação com as crianças, para que elas conseguissem adquirir o aprendizado para leitura e escrita. Era essa a preocupação, o foco era esse, até conseguir alcançar o êxito da alfabetização com crianças. Crianças ouvintes, que já absorviam a língua anteriormente em seus lares. Um exemplo, as crianças estão em casa com suas famílias e conseguem, através da oralização, conversar, entender, ouvir o que está sendo colocado, os sons. E aí ela vai adquirindo experiência com relação ao som, a descoberta da voz do A, da letra B, a letra D. As crianças ouvintes, ela consegue identificar, através do que ela escuta, com o que ela está pronunciando, a diferença entre M e N. E aí vão adquirindo algumas experiências e o cognitivo, que vai aprendendo, absorvendo as informações para que ela possa pronunciar. A
Ao chegar na escola, essas crianças ouvintes, elas já sabem, porque elas ouviram, aprenderam a pronunciar. Então, a partir dali, começa o aprendizado para leitura e escrita. E aí eu pergunto para vocês, e as crianças surdas? Como? Ela consegue ler o português? Ela consegue? Como é isso, uma vez que ela não vai ter audição para estar absorvendo o som? Então, é algo muito difícil com relação às crianças surdas. Porque na família não existe esse aprendizado através do som. E aí quando chega na escola, também. E aí é um processo muito pior com relação à criança ouvinte. É um trabalho. E como resolver isso? Porque as crianças surdas ainda não têm experiência com relação à absorção do som. Ela precisa identificar isso, precisa ter uma responsabilidade com relação a essas crianças surdas. Precisa ser organizado o tempo. Um exemplo. Eu ensino a disciplina de português e organizo o meu tempo. Então, se eu vou ensinar a língua de sinais, eu preciso num tempo diferente, não pode ser no mesmo horário. Essa imagem mostra o quê? Crianças surdas, escrevendo através da escrita de sinais. Porque é a primeira língua da criança surda. Ela conseguia, através dali, também escrever em escrita de sinais. Isso tem a ver com a gramática da língua de sinais, já que o português é a segunda língua onde ele vai escrever também e ler. Então é muito importante que os professores tenham essa preocupação, esse trabalho, na utilização da metodologia. Então, o surdo ele precisa aprender o português. Por quê? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade no Brasil onde a língua oficial inicialmente é a língua portuguesa. Então o surdo está em casa e ele sai diariamente para ter a sua vida cotidiana. E aí ele precisa saber também o português. Ele precisa entender o que se passa na TV, saber utilizar um e-mail, fazer uma atividade, uma prova. Ele precisa ter o conhecimento da língua portuguesa. Não é para ensinar a língua oral, mas sim a leitura na escrita da língua portuguesa. E agora eu vou explicar para vocês qual o conceito de letramento. Letramento não é só você ter a preocupação de ensinar a leitura e a escrita, não é só isso. É ter a preocupação de estimular também as práticas sociais e utilizar isso na escrita. É importante o estímulo, a prática para ler e escrever, mas não muito limitado a questões dos textos usuais sociais. Os professores eles precisam, por exemplo, identificar o que há na sociedade, os textos que existem, trazer esses textos para dentro da sala de aula, para que o aluno ele possa vivenciar o que acontece em sociedade. Não é só focar dentro da sala de aula que se tem ali. Precisa abranger também o que está acontecendo na sociedade, os textos da atualidade. Por isso que é importante o professor utilizar diversos textos. Por que, como esses textos? Para uma carta, um jornal, um conto, diferentes textos que é importante para ser trabalhado em sala de aula. Isso é letramento, é a utilização da prática social. E aqui nessa imagem, vocês podem ver uma professora trabalhando textos, poemas. Ali nesse poema ele fala sobre as borboletas.
E aí é trabalhado no segundo ano do ensino fundamental, onde a professora trabalha o texto, e aí é com o aluno surdo. Nesse texto é trabalhado português como segunda língua. E o tempo dele também é respeitado no tempo de ensino de segunda língua. Para o tempo de língua de sinais é preciso organizar um outro tempo. Não é no mesmo momento que se ensina as duas línguas, e sim separar, ensinar o português, a leitura e a escrita. Na realidade, os professores já foi visto, já viu, onde a maioria, o trabalho que é feito, seja de artes e outros, muitas vezes não consegue realizar esse ensino, porque acontecem várias coisas com relação à metodologia. Os professores eles precisam ter muito cuidado nas suas escolhas. Qual metodologia? Se a metodologia de ouvinte não pode ser utilizada com surdo, ela tem que ser diferenciada. Tem a escrita própria do ouvinte e a escrita própria do surdo. Por isso os professores precisam ter informação, buscar, ter mais responsabilidade, ir para eventos, palestras, para poder saber qual a metodologia correta. Não pode ser qualquer uma. O que se observa é que às vezes o professor vê um surdo e diz que ele não consegue aprender o português, e ele não consegue, vai deixando ele de lado, deixa ele brincar, dá a ele atividades para ele desenhar, pintar. E aí atrasa ainda mais e vai prejudicando o aprendizado daqueles surdos. E muitos professores fazem isso porque tem pena, porque acham que eles não sabem. Ah, não tem problema não. E aí vai passando esse aluno surdo. E aí quando chega numa etapa maior, ele não sabe ler, ele não sabe escrever. E de quem foi a responsabilidade? De todos os 6 que precisam identificar essa diferença no ensino para crianças ouvidas e crianças surdas. Seja na arte ou em outra forma, outra disciplina, mas que tem a questão da metodologia, que aí você pode ver que o surdo tem capacidade de crescer sim. Não é só a questão do português. A gente observa que os professores têm influência às vezes em ensino de línguas de sinais, mas não conseguem alfabetizar, porque não é fácil. Precisa se esforçar, precisa buscar algo que realmente identifique e você consiga aprimorar o aprendizado daquela criança. Então, antes eu expliquei um pouco o conceito, o que é a alfabetização e o que é o letramento. Mas os dois, eles já estão separados? Não. Os dois eles precisam estarem unidos, isso é importante. Porque a alfabetização é um processo de escrita, de leitura, e precisa ser utilizado na sociedade. A sociedade vai te dando isso. Então, diversos textos que vão ser praticados para a leitura. Então, não pode ser separado. Não pode, tem que ter, não é de qualquer forma, é ter o foco, é buscar diferentes textos, utilizar eles nas práticas sociais e trazer para o ensino. Isso é importante. Então, eu vou explicar como exemplo. Na imagem aqui tem a mulher, é a Maria. E aí ela é doceira, e ela é famosa, faz bolos gostosos. E a Maria, ela sabe ler e ela sabe escrever. A Maria, ela conhece bem os ingredientes e conhece bem as receitas. Ela sabe escolher quais os produtos que são melhores. Também ela sabe identificar qual produto que tem o menor preço. Então ela já tem essa experiência, ela já conhece isso, porque o dia a dia fez ela praticar, e aí deu conhecimento. Um outro exemplo é o Mário. O Mário é advogado, ele sabe ler
e sabe escrever. O Mário, ele conhece bem as leis, os direitos, os deveres dos cidadãos. Ele conhece bem. Ele entra nas ações, defende os seus clientes. Nos processos, ele sabe argumentar frente ao juiz. Então, os dois que eu coloquei como exemplo, a Maria, a doceira, e o Mário, o advogado, eles sabem ler e escrever, porque já aprenderam isso na alfabetização. Estão letrados, porque já absorveram conhecimento nesse processo de aprendizado, eles já foram para palestras, eles já aprenderam diversos conteúdos e já sabem fazer as práticas textuais. Mas se for mandado a Mário que ele faça um doce, que ele compre os produtos nos preços melhores, ele pode não ter o conhecimento, ele pode não saber, porque ele não tem esse costume, então ele não absorveu isso ainda. Da mesma forma, a Maria, ela não sabe como resolver um processo, ela não conhece as leis, porque falta para ela também a prática, a absorção também desse conteúdo. Então os dois têm conteúdos diferentes. Então, falando também sobre letramento, a gente aborda a questão científica também, onde tem o conhecimento das práticas usuais, seja nos laboratórios científicos. O letramento também está quando se fala no letramento musical, no aprendizado musical. Também tem o conhecimento com relação à matemática, a somar, dividir. Também num conhecimento de letramento digital, eu não sei exatamente qual sinal mais usado, mas eu uso esse sinal. Então é importante também que na sala de aula tenha as discussões também sobre isso. As crianças precisam absorver esses conhecimentos. A tecnologia está aí de forma forte, que precisa ser absorvida, precisa ter mais conhecimento. Porque é possível hoje utilizar diversos contextos digitais, e-mails, utilizar computadores e outros também, rede social, as práticas usuárias que há nessa cidade com relação à tecnologia. É importante que seja usada a tecnologia nas escolas, como uma forma de adquirir as práticas importantes que vêm através da tecnologia, seja com tablet, ou às vezes na escola também tem laboratórios de computação, e o professor vai estar auxiliando esses alunos até essas salas de informática, para que eles possam visualizar, aprender a utilizar, seja para desenhar, como usar, né? Então ele precisa aprender a usar um site. É importante que as crianças utilizem isso como uma forma de didática para o aprendizado, como brincadeiras didáticas também. A língua de sinais ela está nessa parte da didática, onde o professor, como a professora Karen, ela já fez vários trabalhos envolvendo a dinâmica do aprendizado dessas crianças com didáticas e brincadeiras. Então, falando agora sobre gênero textual, onde através de gêneros textuais, os alunos, as crianças, elas começam a ter um contato com a diversidade de gêneros que podem ser gêneros textuais de acontecimentos da sociedade, onde os professores eles podem buscar esses textos
Não é simplesmente qualquer texto que a criança vai utilizar, um texto pesado, de um jornal, não. Textos que realmente se identifiquem com a série que cada criança esteja estudando, sejam com contos, cartas. São textos que podem ser trabalhados para estimular o interesse daquelas crianças também, para que elas possam adquirir a experiência da leitura e da escrita. O professor ele pode buscar isso para ser trabalhado em sala de aula. Mas qual será o tipo de gênero textual? Então, alguns aqui como exemplo. Num contexto familiar e pessoal, ou pessoal. Um texto literário, midiático, como sinal assim também de entretenimento, e também na área jurídica. Então, no contexto familiar, a gente tem algumas ideias, como a utilização de cartas, bilhetes, diários, e-mail e lista de compras. Então, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele escolheu falar sobre a carta, escrever sobre a carta. O professor vai explicar que naquela carta eles vão poder escrever e a pessoa precisa colocar ali, de repente, para aquilo uma pessoa que você gosta, alguém da sua família, alguém que você está com saudade. Você vai escrever ali, não é para simplesmente fazer qualquer coisa, não, ele precisa ter regras também, a carta tem regras. Você vai iniciar colocando a data, quem é a pessoa para quem você vai enviar essa carta, vai descrever, e aí no final você vai colocar o seu nome naquela carta que você escreveu. Então são explicações com relação à regra também, isso é importante. Não é deixar a criança escrever de qualquer jeito. E-mail também precisa ser organizado, visto como é feito, digitalizado, e aí eles vão adquirir experiência. O professor primeiro vai mostrar, eu vou mostrar aqui para você como vai ser feito, vai ler, vai entender, e aí vai pedir que cada um faça, cada um tente escrever o que desejarem, porque cada um tem essa autonomia também, e o professor vai auxiliá-los, vai poder ajudar na melhoria do que está sendo feito ali, porque isso é importante. No contexto também literário, tem as fábulas, os contos, as peças teatrais, poemas e os romances. Diferentes contextos também, onde pode ser trabalhado com as crianças gostam muito da literatura. As gente deixam animadas, felizes também, a oportunidade de mostrar também o português como segunda língua. Eu vou mostrar aqui. Por exemplo, a professora pode explicar o que é isso aqui, qual é o tema dele. O tema é esse, para as crianças verem e vão responder. Quem é o autor? As crianças vão procurar e vão identificar quem são os autores. E aí aqui tem um texto em português, onde você pode começar a ensinar o português como segunda língua. Outro exemplo é a utilização da escrita de sinais. É ensinar como segunda língua? Não. Para crianças surdas, aqui é a primeira língua. Está dentro da primeira língua e consegue entender o que está sendo colocado ali, como ser feito pode, é possível ler, é possível escrever. Então ainda não se tem muitas pessoas utilizando isso. No Sul isso já está forte, a utilização da escrita de sinais. E a gente espera futuramente que mais pessoas procurem informações, contextos,
para utilizar isso, para lembrar, porque isso é importante no ensino de crianças surdas. Então, futuramente eu também vou abordar mais sobre esse conteúdo. Também no contexto midiático, você pode trabalhar notícias, jornais, anúncios e charges. Eu acredito que o sinal é assim, não lembro ao certo. Mas é importante para o ensino mostrar a criança surda também. Você pega no jornal e eles vão vendo, identificando nos jornais também, assim como na TV. As charges são um pouco difíceis de serem trabalhadas, porque ela tem as metáforas, tem as provocações políticas, como e por que explicar isso para o surdo, como. É um trabalho grande, mas é muito importante para praticar, para que ele possa ver no jornal, tem a parte de poemas, informações, classificados. Então as charges também identificam muita coisa. No jornal tem muitas informações que vocês podem abordar. Entretenimento também é outro contexto, onde podem vir as piadas, as histórias, os quadrinhos. E os trava-línguas, a repetição daquelas palavras. Isso é importante para trabalhar também com as crianças. As crianças todas gostam desse contexto. Colocar imagens junto com a palavra em português, porque eles vão associando as duas imagens, a imagem ali e a palavra. Já no contexto jurídico, tem a questão dos estatutos e as leis. Então, tem diferentes tipos de textos que podem ser utilizados. Buscar em sociedade e trazer para a sala de aula. E aí, o contexto jurídico vai trabalhar com crianças surdas, aí sente a dificuldade, é difícil ali. Mas você pode trabalhar já com o ensino médio, já adolescentes do ensino médio. Um exemplo, na sua rua, o ET está suja, está mal colocado, a rua ela não é bem feita, como eu fazer isso? Então você vai escrever sobre aquilo dali. Então o professor ele pode dar como exemplo os questionamentos, como ele reivindicar isso, como ele melhorar as suas ações, realização, fazer ofícios. Ele pode ser trabalhado isso também, como fazer para dar entrada num processo. Então eu vou mostrar um pouco a didática também, para como vocês trabalharem isso nos gêneros textuais. O professor vai pegando informações de jornais, piadas, poesias, vai fazer esse quadro. Em cada quadro ele vai colocar um espaço, trabalhar poesia, música, reportagens, e os acontecimentos que estão aí, estão em sociedade, as informações, e eles vão identificar isso e colocar dentro desse painel. Eles vão ter que identificar quais os contextos de cada texto daquele, uma forma de estimulá-los. Isso é importante para se trabalhar o português como segunda língua. Não é isso aqui para ensino de português como primeira língua. É como segunda língua. Também os professores eles podem fazer algo diferente da sala de aula. Precisa, por exemplo, que esses professores levem seus alunos para diferentes lugares, como exemplo no supermercado, onde o professor antes vai informar que as crianças vão ao supermercado um dia antes e vão pedir aos seus pais, os responsáveis, para que lhe dê algum valor em dinheiro, para que eles possam usar nesse supermercado. E o professor vai ensinar ele, vai fazer um programa, vai fazer uma notinha para que eles possam anotar o que eles vão comprar. Seja um biscoito, pipoca, ele vai colocar naquele papel e o pai ou a mãe, o responsável, vai dar o dinheiro. E aí no dia seguinte, esse professor vai levar essas crianças para o supermercado,
para explicar os acontecimentos que tem ali, o que vai fazer dentro daquele supermercado. Para explicar aqui as organizações, os espaços, espaço para frios, espaços de limpeza, os setores que existem dentro do supermercado. Por que a separação? Por que a necessidade de como comprar, como é essa compra. E a criança vai absorvendo conhecimento a partir dali. Não pode ser focado apenas em sala de aula. Ele precisa ir para a sociedade para entender como funciona a sociedade e melhorar o aprendizado. Isso é muito importante. E as práticas de letramento, um exemplo, se vocês têm uma escola bilíngue, como vai ser a organização do ensino do português e de Libras? Um exemplo, se a disciplina é Libras, você precisa ensinar as regras da gramática de Libras. A escrita de sinais, não é nada de português. Colocar em português o texto não é trabalhar na disciplina de Libras. Esse é outro horário. Se a minha disciplina é o português, eu vou organizar os textos e as regras da gramática da língua portuguesa em horários separados, para evitar uma confusão para aquele aluno. A organização tem que ser separada. É importante essa separação. O que acontece muito, na realidade, por aí, nas escolas regulares, e isso é um grande problema, é que os alunos surdos têm uma dificuldade muito grande em aprender o português. Porque a aula de português está ali, o professor está falando português e tem um intérprete sinalizando. Então não tem tempo de se explicar com calma o significado das coisas da língua portuguesa. Não tem tempo. O intérprete está sinalizando. E aí é perdido muito a coisa do aprendizado. É importante uma organização separada. A escola bilíngue, o professor de português, ele vai utilizar a língua de sinais para esse ensino. O professor precisa ter o conhecimento também, conhecer cada aluno que está ali, para poder dar os significados e o processo de aprendizagem. Então, na escola bilíngue, é importante que o aluno ouvinte que esteja ali, pode estar um aluno ouvinte? Claro que pode. Isso é constitucional. O aluno surdo, o aluno ouvinte, não pode estar separando. Pode estar incluso sim. Quer estudar na escola bilíngue? Pode vir. Mas não pode chamar um intérprete. Não pode, dentro da escola bilíngue, ter um intérprete. Tem as disciplinas de português, disciplina de língua de sinais, e o ouvinte ele vai aprender o português, que é a língua dele, e vai aprender a língua de sinais como segunda língua para crianças ouvintes. É importante identificar, se a criança surda ela está ali, ela vai absorver a língua de sinais. E se ela consegue absorver a língua de sinais, ela consegue melhorar o aprendizado e aprender o português. É importante que as crianças absorvam a língua. Se não acontece esse aprendizado na língua de sinais, realmente vai ser muito difícil ele entender o português. Em sala de aula, o professor ele precisa estar aberto a leituras variadas dentro do contexto da escola. Ele precisa que os alunos, diariamente, eles visualizem algo para estar lendo. É importante a leitura dentro das salas de aula. Por exemplo, eu coloco um texto no cartaz
e eu deixo anos ali, não. Mensalmente a gente muda aquele texto. Isso é importante para as crianças irem absorvendo conteúdos diferentes da língua portuguesa. Então, mensalmente a gente vai mudando o contexto desses textos. Isso é importante. Um exemplo, no mês de fevereiro, eu posso colocar a cultura do carnaval, um texto sobre esse tema. Posso colocar um texto de poemas, para que eles possam ler. Em outro mês, em março, eu posso colocar também sobre o Dia Mundial da Mulher, colocar poesias, cartazes, para que eles possam entender também o português como segunda língua. Porque a primeira língua é a escrita de sinais. Então isso é importante que aconteça dentro das salas de aula. Então é importante também falar sobre reciclagem. O professor vai discutir isso em sala de aula, a importância disso, a importância de organizar o lixo. Se eu tenho um lixo ali, como é que eu vou trabalhar essa questão? Como é que eu vou passar essas informações às casas? Se tem muito lixo, como é que a carta chega? Precisa fazer também algumas palestras informativas. Onde possa ensinar para os alunos, explicar a diferença na cor de cada lixeira daquela, por que a separação. E aí os textos podem ser trabalhados informando isso também. Eles vão praticar isso, vão escrever sobre isso, vão fazer falas importantes sobre isso. Então, como ensinar a leitura e a escrita? Se vocês estão ensinando a primeira língua, leitura e escrita, esse é o modelo, esse é o tipo de leitura. O professor da disciplina de Libras, eles precisam conhecer a escrita de sinais, porque isso está diariamente sendo mais divulgado e as crianças todas estão começando a absorver. Porque lembra que eu anteriormente expliquei para vocês sobre as crianças ouvintes que identificam as palavras através do som? As crianças surdas, elas identificam através do contexto visual, a utilização da mão, a expressão facial. Isso faz com que ela absorva rápido. Por isso que há necessidade de cursos, de estudo mais aprofundado. Eu vou explicar também em breve para vocês sobre isso. Então isso faz parte da primeira língua. No português você vai escrever uma frase inteira e na escrita de sinais ela é na vertical. Um exemplo. Em português, aqui é a tradução dessa escrita. Livro, comprar ruim. A expressão, e a expressão também, ali onde identifica a palavra, o ruim, ali, no livro, comprei ruim. Aí colocando no português, a frase fica assim. Se vocês estão ensinando português, vamos utilizar a frase na gramática da língua portuguesa. O livro que eu comprei era ruim. Isso é uma organização de tempo, são tempos diferentes para que não haja confusão para o aluno. O tempo de organização para o ensino e o tempo de organização para o ensino da língua de sinais. E aí consegue melhorar o aprendizado, a diferença entre a língua portuguesa e a língua de sinais. Então, aqui que eu estou mostrando para vocês um acontecimento que aconteceu no Letras Libras da Universidade Federal de Campina Grande. Eles organizaram junto com os professores, coordenadores, assim é o sinal. A Ceissa, a coordenadora, foi quem organizou esses grupos do Letras Libras
para que desse mostrar algumas coisas com relação à didática, as brincadeiras, a criatividade para crianças surdas no ensino da língua de sinais como primeira língua. Então tem algumas brincadeiras, onde eles puderam fazer a brincadeira de você ir contando os números até o céu, tudo em língua de sinais. As imagens eram em língua de sinais. E as crianças surdas elas podem aprender dessa forma, os números, sendo feito em língua de sinais. A brincadeira envolvendo cores, um exemplo. O professor vai informar, pegue o amarelo, jogue o amarelo. E tem que ser da mesma cor. E aí a criança surda ela vai pegar aquele anel que o professor me informou, o amarelo, e ele vai jogar para acertar também onde tiver a garrafinha de mesma cor. E assim as outras cores. Essa é uma outra dinâmica também, onde ele vai fazendo através do alfabeto, vai jogando dados e vai brincando. Isso é para o ensino da primeira língua do surdo. O uso e utilização da imagem. Por isso que é importante vocês todos, que às vezes reclamam a questão do comprar material, a didática, como é caro, é verdade, é muito caro às vezes, mas vocês podem elaborar, podem fazer sim. E aí o custo é muito pequeno, e vocês podem fazer dados, colocar os números nesses dados, pode ser feito isso sim, para que possa mostrar as coisas, isso tudo é importante. Também, com crianças surdas, você vai mostrar e vai ensinar para eles a entender como fazer o nome próprio de cada um, o nome de cada um. Como vai ensinar eles? Então, como exemplo, coloca-se o nome de cada um, espalhados, e aí fala para um, você pega o seu nome. Ele vai ter que procurar qual é o nome dele naquela fichinha. Esse é o ensino de português como segunda língua. Como fazer isso na primeira língua? Você pode usar os parâmetros, onde o professor vai espalhar, e aí vai dizer, eu vi o meu sinal assim. Um exemplo, assim. E aí eu vou procurar nas fichinhas. Não tem com essa configuração. Mas um exemplo, o sinal é esse aqui. Uma menina que tem esse sinal. Eu vou procurar. Esse é o meu sinal. E aí eu vou pegar. A configuração é essa. E aí, o meu sinal. Isso é importante. Também aqui, para as crianças, tirar a foto do rosto de cada criança. E aí está o sinal dele ali, para o ensino de primeira língua, como o da menina, que tem esse sinal. E aí também trabalha a segunda língua, o português como segunda língua. A questão da leitura, vai aprender a fazer o nome delas. Importante também explicar que o nome de cada um, por exemplo, o meu nome, tem muitas pessoas com o mesmo nome, nomes menores. Um exemplo, um nome com 4 letras, Caio. Outro com 6 letras, outro com 8 letras. E eles vão identificando aquelas palavras, aqueles nomes, com a quantidade de letras. Isso é importante também para o conhecimento. Aqui parece um jogo, uma brincadeira, um jogo da memória, onde tem a foto de cada um da sala. E tem também outro papelzinho onde tem o nome. E vai ser misturado isso. E eu vou procurar a minha foto e o meu nome. Vou buscar outra foto de outra pessoa e o nome dela. E assim eu vou virando e identificando. Isso é importante utilizar, porque o professor vai explicar o nome e o sinal
de cada coleguinha da sala, isso é importante. Também no ensino de segunda língua, os textos, os contos, eles podem fazer perguntas. Então tá Alice no País das Maravilhas. Quem é o autor? Aí vai explicar, eles vão buscar, procurar essa informação. Então é importante que o professor ele busque vários textos para a sala de aula. Isso é muito importante para estimular a leitura e escrita, mas não é só isso, é importante para a vida diária, essa absorção de conhecimento desses textos. O professor vai ter que ter esse trabalho, essa responsabilidade para utilizar esses textos. Então, pensando agora num surdo que sinaliza bem, que tem um bom entendimento, ele pode fazer uma boa leitura. Um exemplo, eu vou ler no português e eu não estou entendendo. E aí eu venho num processo de explicação o que é esse conteúdo que está ali. E aí o professor vai me explicar e eu vou voltar para aquela leitura. E aí eu fico utilizando isso em português e na língua de sinais. Não pode ficar em uma única forma de leitura e para aprendizado. Ele precisa que tenha o português e tenha a explicação em língua de sinais, para que ele possa entender o significado de cada palavra que está na língua portuguesa. Ele busca esse conhecimento também. Se não tiver essa informação através da língua de sinais, é difícil o processo de aprendizado. É importante os alunos surdos que vão ler esses textos, se eles não estão entendendo o significado daquela palavra, o professor ele precisa ter um pouco de paciência, citar exemplos, para que ele possa entender. O aluno surdo pergunta, o que é isso aqui? E coloca esse sinal. Aí o professor vai e fala assim, se tiver com febre. Não, precisa explicar. Um exemplo, você vai sair, está chovendo, você está com guarda-chuva e a chuva está muito forte. E aí você chega em casa, depois você começa a ter febre, a corizar. Isso é sinal, isso significa que está doente. E aí ele vai ficando, entendendo mais claramente as informações. É importante também que o professor ele estimule que cada um faça a leitura, que haja uma troca, uma discussão, que o professor ele fica observando. E aí um aluno vai dar uma opinião, o outro também, e o professor vai comentar, e vai concordar, e vai acrescentar, e vai observar o desenvolvimento desses alunos em sala de aula. Então, como pegar esse texto em português e explicar em língua de sinais a diferença das regras da língua portuguesa e regras da língua de sinais. É importante que seja feita uma tradução. É importante essa tradução. Se vocês mandam um aluno surdo fazer uma leitura, uma escrita de Cecília Meirelles, nasceu 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro. Sua poesia é conhecida no Brasil e em outros países. Às vezes a criança surda ela não vai entender. Precisa que seja feita uma tradução que fica diferente. Cecília Meirelles nasceu dia 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro. E aí, como fazer a tradução aqui? A poesia dela, o livro de poesia dela, as impressões dela, precisa ser entendido que conhecida significa famoso, é famosa no Brasil e em outros países.
Aí a criança passa a entender. Isso é feito uma tradução. Se falar sua poesia, ele não vai entender, vai ficar faltando sua poesia, né? Aí precisa de entender que a sua poesia significa o livro dela, né? Esse conhecido é famoso onde no Brasil e também no mundo, em outros países. É necessário que se faça a tradução, é importante. Então, vou explicar para vocês, por exemplo. Esse aqui tem um contexto de um aluno numa sala inclusiva, onde ele vem perdendo muito conteúdo, porque ele não entende o que a professora está falando. Ela fica oralizando, fica falando lá, tem um intérprete, mas ele não consegue entender bem o que está sendo colocado, a interpretação é rápida e há uma perda. Porque a escola não tem a Libras como primeira língua, e sim o português é a primeira língua. E aí combina essa escola com o surdo? Não está certa. O surdo está no lugar errado. O surdo ele precisa estar no lugar onde a primeira língua dele seja a língua de sinais. Uma escola bilíngue. Então está nesse contexto. Na escola bilíngue, a professora vai utilizar a língua de sinais, porque a primeira língua é a língua de sinais. O professor vai ter a fluência na língua de sinais. Se vai ter alunos surdos ou ouvintes, pode ser qualquer um, não tem problema, mas desde que a língua utilizada seja a língua de sinais. E aí acontece a absorção do conhecimento. E aí ele se sente bem com o que está sendo colocado ali, os conteúdos, e aí também melhora a autoestima desses surdos. Alguns surdos, eles são traumatizados com o ensino da língua portuguesa e acham muito pesadas. Por quê? Porque os professores vão dando conteúdos pesados para eles. O português ele precisa ser dado com cautela, de forma calma, tranquila e observado. Tem principalmente jovens e adultos que são traumatizados com o aprendizado da língua portuguesa. Porque faltou o professor organizar melhor essa metodologia. Também, observe que às vezes o professor fala, o aluno surdo ele não aprende português. Ele fica sempre dependente do português, do intérprete. Sempre dependente do intérprete. Esse é o contexto dessa escola. Isso acontece muito. Já no contexto da escola bilíngue, é diferente. O aluno surdo ele consegue estudar. Já finalizando, coloco a importância dos professores buscarem de forma correta mais informações sobre alfabetização, sobre letramento, sobre os textos a ser trabalhados. Isso é muito importante que os professores vão em busca de mais experiências de como ter esse ensino para os surdos, buscar mais informações. Os professores eles precisam buscar esses textos para trazer para a prática social, para trazer para a sala de aula. Então, brevemente eu também vou explicar um pouco sobre o ensino da língua materna. Como acontece isso no contexto familiar, como acontece essa comunicação na família e a ida para a escola. Na próxima aula eu vou falar sobre esse conteúdo. Então, acabando a aula de hoje, a minha explicação, eu quero agradecer a todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, podem me perguntar, pode passar um e-mail, está aqui o meu e-mail, ou também pelo Instagram. Para mim, eu prefiro até que seja o Instagram, porque vocês mandam um vídeo também fazendo pergunta e eu respondo para vocês, tá certo? Não esqueça, no meu canal do YouTube, se inscreva, porque hoje é o primeiro dia da aula e eu quero que vocês me ajudem a adquirir mais experiência para que eu possa continuar ajudando vocês também. Então se inscrevam.
coloca o nome Everton Carlos, clica lá, entra e aí a gente compartilha. Muito obrigada também à intérprete Gilmara, que me emprestou a voz hoje. Vocês podem compartilhar também e dar suas opiniões para que a gente possa melhorar alguma coisa. O surdo cego, ele vai poder ter essa informação, então como melhorar isso?